Oi, 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 minha gente. Espero que esteja todo mundo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início a mais um bloco de aulas, né? Hoje a gente vai falar sobre determinação de cinzas em alimentos, tá? No livro da disciplina, ele tá dentro, essa parte de cinza tá dentro da unidade de minerais. Se eu não me engano, é a última unidade, tá? Normalmente a gente faz cinza e umidade junto para a gente conseguir fazer a prática. E aí, quando a gente retornar, a gente consegue fazer a prática. E aí eu vou discutir um pouquinho o que são essas cinzas e alimentos, certo? Então, o que é cinza e o que é essas cinzas em relação a alimentos? Então, eu pergunto a vocês, né, o que é que está envolvido quando eu falo no nome cinzas, né? Por exemplo, um indivíduo tem só as cinzas dele. Qual foi o processo que aconteceu para eu ter só o material das cinzas? Né? Houve eliminação de toda a matéria orgânica, certo? E aí só sobrou a parte mineral, a parte de carbonizada. Então, para eu conseguir chegar no material onde eu chegue até as cinzas, eu tenho que carbonizar a minha amostra, certo? E nada mais é que cinza em alimentos vai ser depois que eu passo no processo onde eu elimino toda a matéria orgânica e só me resta a parte mineral, a parte de cinzas, ok? Então, as cinzas em alimento, né? As cinzas, né, em alimentos refere-se ao resíduo inorgânico remanescente após a completa destruição da matriz orgânica do alimento. Ou seja, vai sobrar, né, os componentes onde eu tenho carbono, os carboidratos, vai eliminar as proteínas, vai eliminar água, certo? E só resta a parte mineral, a parte inorgânica, certo? Então, quem são, né? São os sais minerais que podem funcionar como nutrientes plásticos na formação de tecido ósseo, reguladores do metabolismo. A gente tem mais de 20 minerais essenciais, importantíssimos como reguladores do organismo. São necessárias pequenas quantidades, né, na dieta, então a alimentação equilibrada, a alimentação saudável, a gente requer e tem esses minerais disponíveis, né? E esse teor de cinza no alimento é o resíduo inorgânico, como eu falei, tirando a água, que é inorgânico, né? Mas a água ela também ela é eliminada, restando somente o material mineral. Esses elementos minerais, eles se apresentam sobre a forma de cinza, seja óxidos, sulfatos, fosfatos, silicatos, cloretos, que vão estar ali presentes, ok? Essas cinzas é o material de ponto de partida para análise específica dos minerais. E a gente vai ter dividido dentre eles, né, os grandes quantidades de sódio, cálcio, magnésio, em pequenas quantidades o alumínio, ferro, cobre, manganês, o zinco, argônio e iodo em elementos traços, ok? Então, por exemplo, quando eu falo de fontes de minerais, a gente sempre lembra quando fala do cálcio, principal fonte mineral são os produtos que tem leite, alguns vegetais, ele vai ter o cálcio, o fósforo, principalmente grãos, nozes, a carne, ela tem bastante fósforo, o ferro, né? A gente tem farinha, alguns grãos, carnes, ovo, carne vermelha principalmente, né? Ovo em pequeníssima quantidade, tá? Sódio, eu vou ter, obviamente, em maior quantidade no sal de cozinha, mas a gente tem os alimentos que contêm sódio, por exemplo. E quando eu falo do zinco ou iodo, a gente tem em grande quantidade nos frutos do mar.
Porém, tá? Essa questão de ter o mineral, isso quando eu falo no organismo, dele ter no alimento, mas não necessariamente ele vai estar disponível. E quando eu falo de disponibilidade, a gente usa um termo que a gente chama de biodisponibilidade, tá? O que é a biodisponibilidade? É quando está disponível para ser usado biologicamente. E isso são diversos fatores que podem estar envolvidos para um mineral estar biodisponível ou não. Por exemplo, quando eu me alimento com determinado mineral e naquela mesma formulação, naquele mesmo prato, eu tenho um outro mineral que compete no sítio de absorção, eu não consigo fazer uma absorção ideal daquele mineral, ok? Por exemplo, o ferro ele compete com cálcio. Então a ideia é que eu não coma nada que tenha cálcio junto com alguma coisa que tenha ferro, porque o cálcio ele ganha competição, por exemplo, tá? Então, no momento que eu tenho um cálcio junto com o ferro não fica mais tão biodisponível. Ou, por exemplo, a maneira que tá lá no alimento, muitas vezes a forma ou a junção com outros componentes do alimento não deixa ele disponível. Então, essa suscetibilidade ele vai depender, né, da ligação, das conexões que aquele mineral tem com o alimento. E aí eu posso, né, independente de estar fazendo alimentação, gerar uma deficiência ou uma toxicidade. Então, essa biodisponibilidade ela vai depender de duas interações. Interação direta, que vai ser competem pelo mesmo sítio de absorção, por possuírem características físicas semelhantes, né, características, propriedades físicas semelhantes, ou indireta, né? Eu posso ter essa interação indireta, como por exemplo, né, um depende do outro para ser transformado para sua forma ativa. A deficiência de um pode acarretar na deficiência do outro. Às vezes eu tenho uma biodisponibilidade onde eu dependo de um para poder ativar e facilitar a disponibilidade do outro. Então, por exemplo, quando a gente fala dessas interações negativas, a gente tem que tomar muito cuidado com o que eu posso me alimentar junto com outro mineral, porque eles vão competir pelo sítio de ligação, ou um vai melhorar a absorção do outro, ou um depende da absorção do outro para absorver. Então, por exemplo, a vitamina C, alimentos fontes de vitamina C, vão diminuir a absorção de cálcio. Então, a ideia é a seguinte: se eu quero aumentar cálcio, eu não posso me alimentar com alimentos que tenha uma grande quantidade de vitamina C. Então, tem que ter um pouquinho menos de vitamina C para eu comer com cálcio. Mas aí, quando eu tô falando dessas interações negativas, eu tô dizendo assim, ó, se eu tô querendo aumentar cálcio, eu não posso nunca tomar vitamina C. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que no mesmo momento a gente tem que tomar cuidado com o que se alimenta, com o que combina, os minerais que estão sendo combinados ou o componente que está sendo combinado com um determinado mineral, por exemplo, ok? Ou então, uma outra interação, né? Alimentos que são fontes de zinco, carne, iogurte, ferro, cálcio, se consumido junto com fontes de fosfato, alguns vegetais verde escuro, formam compostos solúveis, né, e de baixa absorção. Em contrapartida, né, por exemplo, a vitamina C, quando consumida com alimentos que têm ferro e selênio, eles melhoram a absorção desses minerais. Então, se eu quero aumentar a absorção de ferro, eu posso me alimentar com alimentos junto que tenha a vitamina C. Então, tem essas interações. Eu tenho tanta questão, né, de uma interação negativa como uma interação positiva. Outra interação negativa que pode acontecer, por exemplo, os taninos, substâncias que são presentes em chá mate, chá preto, em refrigerante, diminui a biodisponibilidade de algumas proteínas, do ferro, do zinco, do cobre. Então, se eu estou fazendo uma suplementação ou eu preciso aumentar a absorção, né, de ferro, não é ideal que eu me alimente junto tomando refrigerante ou um chá preto, por exemplo. Algumas determinações
daí de constituintes minerais. Então, por exemplo, a gente falou aqui, tá? Do que são as cinzas são esses minerais e como é que eles estão distribuídos nos alimentos. Importante a gente saber que, independente de ter no alimento, há uma biodisponibilidade ideal e uma interação entre componentes do alimento, ou quando eu for juntar e fazer a minha dieta. E aí, para o biomédico, como é que funciona essa parte de cinzas? Como é que ele vai determinar a quantidade de minerais, né? Como é que eu vou fazer esse processo para eu poder quantificar a quantidade de minerais que tem naquele alimento ali, tá? Então, eu posso fazer a partir das cinzas totais, ele vai indicar, né, algumas propriedades do alimento. Por exemplo, se eu digo que tem tantos por cento de cinzas, que eu tenho tanto de mineral, eu posso fazer essa correlação. Cinzas muito escuras, né, cinzas muito altas, dificulta a cristalização de alguns açúcares, né, se eu precisar cristalizar para formar um novo produto, novo componente onde eu precise de açúcar cristal, açúcar cristalizado, isso pode dificultar. Estima, né, do conteúdo de frutas, né, doces, geleias, né, a partir daí, se eu só tenho calda e açúcar ali, eu posso ter ideia, né, que aquela geleia ela quase não tem a fruta, porque tem pouca quantidade de minerais. E é o parâmetro útil para verificação nutricional de alguns parâmetros de alimentos, rações. Altos níveis de cinza solúvel em ácido indica também a presença de areia. Então, eu posso também avaliar a questão da fraude na produção dos alimentos. Eu posso, depois de fazer cinzas totais, né, fazer a determinação dos componentes das cinzas. Os componentes, né, minerais presentes nos sistemas biológicos podem ser divididos em indispensáveis para o metabolismo, que é essencial na dieta, então são os minerais importantes, e que não têm função conhecida ou pode ser prejudicial à saúde. Por exemplo, eu posso ter alguns metais, né, como o chumbo, o mercúrio ali presente, que vão trazer dano à saúde, pode ter sido, né, contaminado, efeito tóxico de contaminação do solo. Então, eu posso também determinar a presença de chumbo, de mercúrio ali naquele alimento. A oxidação do ácido ascórbico e a estabilidade dos sucos também são afetados pela presença de cobre, se for contaminado também o alimento com cobre. A gente pode também determinar a cinza solúvel e insolúvel em água. Esse método é bastante utilizado para determinação de quantidade de frutas e geleias. Então, de minerais em frutas e geleias, faz a parte, né, de cinzas totais e depois determina a cinza solúvel e insolúvel em água. A alcalinidade também das cinzas, né? As cinzas são produtos, né, vegetais e frutas são mais alcalinas, enquanto produtos que têm derivados de carne são mais ácidos. Então, a alcalinidade das cinzas deve avaliar a presença de sais ácidos, sais fracos, como ácido cítrico, ácido tartárico, málico, que é presente em algumas frutas, certo? E também eu posso ter as cinzas insolúveis em ácido, onde vai verificar a adição de material mineral como talco e areia. Tudo isso após a análise de cinzas totais. Então, como é que eu analiso essas cinzas totais? Primeiro pesa de 3 a 5 gramas, como na aula passada para fazer umidade, só que agora a gente não usa a cápsula, a gente usa um cadinho, tá? Mesmo processo, né? Cuidado com o contato direto, a gente usa a pinça, o cadinho, ele tem que estar anteriormente, né, a ser utilizado secado na estufa, e aí coloca ele no dessecador, e aí eu peso para ter o peso só do cadinho, e aí depois eu coloco a minha amostra triturada de 3 a 5 gramas nesse cadinho. Incinerar primeiro até fazer fumaça, a gente vai usar um digestor para poder incinerar. Depois coloca numa mufla, que é o forno grandão, né, bastante quente, que vai chegar de 500, né,
a 600 graus até uma coloração onde eu elimine totalmente a matéria orgânica. Esfriar e pesar, e aí eu já posso, né, ter ideia dessas cinzas. Eu posso preparar algumas amostras, isso pode variar com o tipo, como a gente normalmente usa nas nossas práticas cereais, então de 3 a 5 gramas, açúcar, carne, legumes, vinho de 5 a 10, frutas, suco, frutas enlatadas 25 gramas, geleia, xarope, doce em massa também a gente usa 10 gramas. As amostras líquidas ou úmidas, elas devem ser secas em estufa, retira o teor de umidade e aí eu uso para as cinzas. Então, normalmente essas mais úmidas a gente retira a umidade para depois fazer a dosagem de cinzas. Não tem problema porque já o processo já começa a ser iniciado ali. Essa é a mufla que eu falei com vocês, né? Pode chegar até 600 graus esse forno. Ele não é, né, grande como o forno de casa, mas ele é todo coberto, né, para conseguir chegar a temperatura de até 600. O tempo varia de acordo do produto, né? Normalmente a gente usa 4 horas de gestor e 6 horas de mufla, mas varia com o tipo do produto. Até o material se tornar branco, cinza, e aí a gente vai pesar o final. O material que a gente utiliza, o cadinho, de diferentes materiais, de quartzo, vicó, porcelana, aço, platina, liga de ouro e platina, né? O mais comum, que tem o menor custo e suporta uma temperatura bastante alta, 1200 graus, a gente chega até 600, mas ela suporta até 1200, é o cadinho de porcelana, que é o que a gente mais usa, certo? Temperatura da mufla, ela vai variar, 525 para frutas, né, e produtos de frutas, carnes, produtos, açúcares, e 550 graus produtos como cereais, produtos lácteos, manteiga, peixe, temperos e grãos e ração, a gente chega até 600 graus lá na mufla. Cuidado no manuseio, novamente, ó, tudo, né, com a pinça, e as cinzas são muito leves, então depois de passar pelo processo da mufla, tem que tomar muito cuidado para não haver, né, para aquele material não suspender. Não demorar muito para pesar, depois que vai esfriar, a gente deixa lá no dessecador, mas não pode demorar muito de esfriar. E não tocar o cadinho com as mãos, vocês já sabem, porque pode levar a umidade das mãos para o cadinho. Isso eu falei determinando de cinzas secas, né? Quando a gente elimina toda a matéria orgânica lá na mufla. Mas eu posso utilizar, né, uma modalidade onde eu vou fazer as cinzas úmidas, onde eu faço a digestão por ácido. Então, para essa determinação dos elementos traços, podem ser perdidos, né, um pouquinho nessas cinzas secas ou na determinação de materiais tóxicos. Então, eu vou degradar toda a matéria orgânica, faço a digestão com ácido, né, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ele vai destruir toda a parte de proteínas, né, de componentes orgânicos, e aí o que sobra ali só é matéria orgânica, ou desculpa, inorgânica. Então, a diferença entre cinzas secas e cinza úmida: na cinza seca, ela é mais utilizada para determinação de cinza total. Se eu só quero saber o conteúdo total de cinza, é simples, útil para análise de rotina, mas demora pelo menos, né, 10 horas, a gente tem que demorar ali nesse processo. Limitação de altas temperaturas, se tiver algumas reações com o material lá do cadinho. Geralmente é mais sensível às amostras naturais e necessita menor supervisão. E pode usar amostras grandes. Já a úmida é muito útil para a determinação da composição individual. Se eu quero saber se tem chumbo, se eu quero saber se tem mercúrio especificamente, eu acabo optando por cinzas úmidas, usando ácido, porque nas cinzas secas eu posso perder, né, nessa interação do metal, ou interação com o material ali, ou a temperatura alta. Ela é mais rápida, obviamente, porque eu não
coloquei ali um ácido sulfúrico, um ácido nítrico, eu já faço a degradação daquela matéria. Utiliza reagentes muito corrosivos, então isso é muito perigoso, né? Necessita de reagentes serem guardados e serem utilizados ali, então eu tenho que ter alguns reagentes a mais. O que nas cinzas secas eu não preciso, só preciso do digestor e da mufla. E não é prática como método de rotina, exige maior observação e nem sempre, não serve para amostras grandes. Se eu usar uma amostra grande, eu vou ter que, né, usar uma quantidade maior de ácido. Determinação de cinzas solúveis e insolúveis em água, ela vai ser utilizada para determinação de quantidades em frutas e geleias e conservas, né? Faz as cinzas totais e depois, né, coloca na água, ferve a água, filtra em papel filtro, e aí o que passou é solúvel e o que ficou retido é insolúvel em água, e aí a gente pode quantificar. Então, mais ou menos como eu falei. Então, a partir das cinzas totais, fui lá, ó, incinerei, nananana, meu produto final, aqui as cinzas. Opa! Meu produto final foi aquelas cinzas, vou acrescentar essas cinzas 25 ml de água, vou aquecer até ferver, cobre, né, pode cobrir com vidro de relógio, filtra em papel e lava, né, com água quente. Vai carbonizar esse papel com o resíduo, esfriar e pesar. A cinza pesada é cinza insolúvel, porque foi aquela que foi retida no papel filtro. E a cinza solúvel será a diferença do que eu vi aqui na total, né, com o que restou no papel. Então, o que acontece? Fiz lá, vi as cinzas totais e agora, né, filtrei, fervi, filtrei. O que ficou retido aqui não solubilizou na água. E o que passou eu não tenho como medir porque está diluído na água. Mas o que foi retido no papel, eu posso esfriar, carbonizar. O papel vai ser totalmente eliminado, só vai ficar a parte mineral. E aí eu consigo pesar essas cinzas, tá? E então saber, eu já sei o valor total, porque eu já determinei em cinzas totais. O que foi retido no papel eu consigo pesar, então eu sei a cinza insolúvel, e aí eu só subtrair da insolúvel para eu saber, né, o que foi que passou, e eu sei o que é a cinza solúvel, certo? Só para deixar claro, tá? Esse processo aqui de cinzas totais, né, como é que a gente faz? A gente faz bem parecido com a parte de umidade. Coloquei na... Cadê? Balança. Coloquei cá na balança, vim com o meu cadinho esfriado, sem nada, pesei o meu cadinho para saber o peso dele. Pesei, depois que eu pesei, eu vou então colocar os meus componentes, que eu já sei o peso do meu cadinho, tá? Vou colocar lá os componentes do alimento, lá o alimento triturado, desculpa. Coloquei, pesei de 3 a 5 gramas, pronto. Eu já sei o peso do cadinho e já sei o peso da minha amostra. Agora, eu vou incinerar lá no digestor, que é um outro equipamento. Coloca na mufla no tempo determinado. Depois que eliminar toda a matéria orgânica, carbonizar, eu vou então colocar no dessecador para ele esfriar. E aí eu peso o sistema. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Tem o cadinho e dentro do cadinho tem um pozinho. Esse pozinho vai ser as cinzas. Se eu for tirar aqui, é tão leve, é tão pouquinho o material que sobra, que se eu for tirar isso aqui para poder pesar em outro componente, eu vou perder o que tem na parede. Então, por isso que eu tenho que saber inicialmente o nome ou o peso do cadinho, ok? Então, aqui eu já falei. Então, eu posso determinar também se as cinzas são alcalinas ou se são ácidas. A identificação pode estar associada à adulteração do alimento. Por exemplo, os produtos vegetais têm que ter cinzas alcalinas, produtos carnes têm que ter cinzas ácidas. Se isso der ao contrário, né, significa que tem alguma adulteração. Eu adicionei alguma coisa ali naquele vegetal ou naquele carne, naquele cereal.
A insolúvel em ácido, eu posso verificar a presença de sujidades. A questão da solúvel e insolúvel em ácido é feita da mesma forma que é feito com a água, né? Só muda o componente. Eu coloco o ácido, faço todo o processo, e aí o que foi né, solúvel no ácido, ou seja, o que foi retido no papel, eu posso ter ideia, e a quantidade eu sei que pode ter sido adicionada areia, talco, tempero e algumas outras sujidades nessas frutas. Tcharam! E o que não podia faltar? O nosso cálculozinho. Vai ser um pouco parecido com a aula passada, a aula de umidade. Como é que eu vou avaliar a parte, né, de cinzas? Então, a minha fórmula geralzona vai ser o peso do cadinho mais o peso das cinzas, que isso aqui vai ser o quê? Né, o sistema depois que foi da mufla, menos o peso do cadinho, porque eu acho o peso das cinzas dividido pelo peso da amostra, tudo isso no final vezes 100. Aí vamos para um exemplo, tá? Para a realização da aula prática foram utilizados os seguintes materiais: balança analítica, cadinho de porcelana, mufla de secador, pinça, farinha de trigo. Pesamos 4,03 gramas de farinha de trigo num cadinho de porcelana, no qual foi previamente incinerado, esfriado e tarado. Com os dados abaixo, calcule a porcentagem de cinzas. Então, o peso do cadinho vazio é 67,06. Peso da amostra, 4,03. Peso do cadinho mais as cinzas, ou seja, depois que passou por todo o processo, 68,85. A fórmula simplificada. Então, novamente, né? Eu vou substituir o peso das cinzas, o peso da amostra, divido e multiplico por 100. O peso da amostra já tenho, não tenho? Tenho. Já vem aqui, é porque fui eu que pesei, eu sei o peso da amostra. Mas como é o peso das cinzas? Vai ser o peso do cadinho mais as cinzas, certo? Isso aqui é depois da mufla, mas eu preciso eliminar o peso do cadinho. E o peso do cadinho vai ser dado antes, né? No momento que eu vou pesar as minhas cinzas. Subtraio aqui o peso do cadinho vazio, 68,85 menos 67,02, 1,79 é o meu peso das minhas cinzas. Então, substituo aqui na minha formulinha. 1,79 dividido por 4,03. Isso dá aproximadamente, que eu aproximei aí, 0,45. Agora eu multiplico isso por 100, 45% de cinza. Vixe, que alimento rico em mineral, né? Será que é mesmo? Né? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Eu vou marcar um momento, uma live com vocês. Já estou colocando a aula logo hoje, terça-feira, para vocês já assistirem essa aula, já fazerem as atividades no portal, para no máximo amanhã de manhã a gente já discutir essas atividades, ok? Grande abraço, fiquem bem e qualquer coisa estou à disposição para entrar em contato comigo. Beijo!